Nessa aula iremos falar sobre a primeira noção primitiva da geometria plana, que é o ponto, né? Bom, como a gente assumiu o ponto sem definição, ou seja, como uma noção primitiva, então a gente precisa fazer alguns comentários apenas sobre as notações utilizadas para representar esse objeto geométrico, certo? Então, vamos escrever aqui o seguinte: notação de ponto. Então, como é que a gente faz para representar um ponto em geometria? Bom, primeiro a gente pode representar o ponto por letras maiúsculas, certo? Então, a gente pode utilizar letras maiúsculas latinas. Aí, por exemplo, são as letras no nosso alfabeto, certo? Só que você utiliza sempre letras maiúsculas para representar os pontos. Por exemplo, A, B, C, D e assim por diante. Ok? E você vai ter a notação gráfica para representar o ponto. Então, como exemplo, a gente pode citar o seguinte: a notação gráfica para representar o ponto seria esse objeto aqui, ok? E aí, dando o nome, eu utilizo letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, por exemplo, imagine que eu chame esse ponto de P. Então, eu tenho aqui as duas notações, né? O nome, certo? Que é dado por essa letra, e a representação gráfica dele. Então, esse meu exemplo aqui, ele mostra um ponto P, certo? Bom, então temos aí a representação gráfica e a representação através do nome da noção primitiva chamada ponto.